Esta fotografia foi tirada em 24 de outubro de 1983. O regime militar daquela época havia proibido os advogados de se reunirem. Na foto, você pode ver um grupo de advogados de braços dados, formando um elo, num gesto de rebeldia contra a ditadura militar. A imagem, agora congelada, virou um símbolo. Ela evoca principalmente a ideia de que a OAB vai muito além de uma entidade de classe. Ela manifesta os anseios de liberdade da sociedade civil. O local da foto, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Justamente neste local, a OAB do Distrito Federal, neste mês de maio, comemora 50 anos da sua existência. Por isto, essa semana nós iremos conversar com o presidente da Seccional Brasiliense, Dr. Francisco Caputo. Dr. Francisco, o que mudou na OAB-DF ao longo desses 50 anos de existência? Ô Bartô, a OAB mudou muito. A OAB do Distrito Federal nasceu junto com Brasília. Brasília foi fundada no dia 21 de abril de 1960 e logo em seguida, no dia 25 de maio, bravos advogados se reuniram para trazer para cá a representação dos advogados brasileiros. De lá para cá, Brasília e o Brasil passaram por várias transformações. Logo no seu início, Brasília, a OAB-DF, viveu o golpe de 64, assim como todas as instituições republicanas. Passou longo tempo sob esse regime de força. Mas, mesmo durante essa época, a OAB pôde se reafirmar como instituição e como voz da sociedade, porque ajudou o Conselho Federal nas negociações da lei de anistia e enfrentou bravamente a repressão do regime militar, resistindo à invasão que o general Newton Cruz tentou fazer no nosso prédio no final da Asa Norte. Logo após isso, com a redemocratização, a OAB lutou muito para a representação política de Brasília. Ela foi uma das protagonistas do direito de voto do cidadão brasiliense. Auxiliou também o Conselho Federal no impeachment de um presidente da República e hoje carrega a responsabilidade de equacionar uma grave crise política por que Brasília passa. Propôs o impeachment de um governador de estado e de um vice-governador. E hoje tenta a reorganização das forças sociais para enfrentar essa crise política sem precedentes na história da nossa República. Pois é, justamente essa luta atual. Por que a OAB-DF é contra a intervenção federal em Brasília? Bartô, nós fizemos um amplo debate dentro do nosso Conselho Seccional. E foi uma decisão unânime do Conselho se posicionar contrariamente a esse pedido de intervenção do Ministério Público, porque para nós, por mais grave que seja a crise, ela é muito localizada em pessoas. E, sendo assim, a gente pode perseguir e punir essas pessoas, dando a elas o devido processo legal e o mais amplo direito de defesa. Mas nós não podemos punir toda uma cidade por conta de atos isolados desse ou daquele agente público, por mais poderoso e pela posição mais privilegiada que ele tenha dentro da estrutura do Estado. Então, quando a OAB decidiu protagonizar uma luta contrária à intervenção, não é que ela queria acobertar, não é que ela queria evitar uma investigação mais aprofundada. Ao contrário, desde o início, nós exigimos de todos os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, a mais ampla apuração desse caso lamentável que se abateu sobre Brasília. Agora, não podíamos todos nós, cidadãos de Brasília, ficarmos sob a pecha de desonestos e como se nós tivéssemos contribuído com esses atos nefastos que foram veiculados pela imprensa. Então, quando nós resolvemos nos colocar contra a intervenção, é porque nós reconhecemos que a intervenção não é a solução para o mal que Brasília passou. O que nós precisamos é amadurecer as nossas entidades, nós precisamos conscientizar a população sobre a força e o poder do voto
E nós precisamos colocar pessoas de bem para dirigir a nossa cidade. Não é a intervenção que vai resolver o problema da corrupção e da desonestidade que se abateu sobre o poder público de Brasília. Voltando assim, à questão da ordem, da seccional aqui de Brasília, é diferente ser advogado do Distrito Federal, na capital do país? É diferente, Bartô. E por mais respeito que eu nutra por todas as outras seccionais do país, e todas elas merecem muito o meu respeito, a verdade é que a OAB do Distrito Federal ela é diferente. E ela é diferente por várias razões. Talvez a maior delas seja a questão geográfica, porque nós estamos no epicentro do poder da República. A OAB do Distrito Federal, por estar sediada em Brasília, junto com os 3 poderes da República e o principal deles, o Judiciário Federal, ela se torna uma OAB diferente, ela tem uma responsabilidade diferente. Nós temos aqui, por exemplo, o Conselho Federal. Nós sediamos em Brasília o Conselho Federal, mas o Conselho Federal ele se reúne uma vez por mês. E por mais que a diretoria se esforce, é impossível eles estarem aqui todos os dias do mês. Então, há uma demanda também para a OAB do Distrito Federal de representar o Conselho Federal nas eventualidades de ausência dos seus dirigentes e dos seus conselheiros. E estamos aqui também junto com todos os tribunais superiores da República. O Supremo, o TST, o STJ, o TSE, o STM, de modo que é diferente ser advogado aqui no Distrito Federal. Nós temos uma responsabilidade diferenciada, porque além de cuidar dos assuntos locais, nós temos a obrigação de, ao lado do Conselho Federal, cuidar também dos interesses nacionais e os que envolvem todas as seccionais da OAB. A Brasília tem 50 anos, assim como a OAB-DF, e há pouco menos de 10 anos, Brasília tinha 3 faculdades de Direito, que eu me recorde. Hoje tem mais de 20. Isso é bom ou é ruim? Aliás, cabe tanto advogado no mercado? Brasília, pelos últimos cálculos, teria em torno de 25 mil advogados no exercício da profissão. Me corrija se estiver errado. É isso mesmo, Bartô. E eu vou lhe responder por tópicos. Você me perguntou se esse número excessivo de faculdades era bom ou ruim. Eu posso te dizer com a maior tranquilidade. É péssimo. E é péssimo, e aí eu já respondo a sua segunda pergunta, por uma razão muito simples. O mercado de Brasília não consegue absorver esse volume de advogados que é jogado no mercado. Por mais que façamos concursos públicos aqui no Distrito Federal para carreiras jurídicas, por mais que a nossa atividade econômica esteja se desenvolvendo, é impossível você absorver esses quase 4 mil novos bacharéis em Direito que são formados a cada ano. E aí vem uma responsabilidade muito grande da Ordem dos Advogados do Brasil. É criar um filtro para proteger a sociedade contra o mal profissional. E aí o exame da ordem ganha uma importância enorme, porque é ele que vai garantir à sociedade um profissional minimamente qualificado para cuidar do seu patrimônio e daquilo que é mais precioso para o ser humano, que é a sua liberdade. Agora, nós também hoje já vimos uma modificação desse cenário a partir do momento que o Ministério da Educação passou a dar um caráter vinculante às manifestações do Conselho Federal da Ordem para a abertura de novos cursos. Isso aconteceu num passado muito recente. Até então, as opiniões contrárias da Ordem eram meramente informativas, não vinculavam a administração pública, mas hoje o Ministério da Educação reconheceu a importância da Ordem e a necessidade de frear a abertura de novos cursos jurídicos, não só em Brasília, onde você falou que nós já temos mais de 20 faculdades, mas no Brasil de um modo geral, porque com essa proliferação dos cursos jurídicos, o que veio a reboque foi uma diminuição muito acentuada da qualidade do ensino oferecido por essas faculdades. Doutor Francisco, o senhor representa e representa bem o segmento da jovem advocacia brasileira que chega aos postos de dirigentes da ordem.
O que o senhor teria a dizer a um jovem advogado que está começando a sua carreira agora? Bartô, eu tenho 40 anos de idade e 16 anos de profissão. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é advogar. Nesses 16 anos eu não fiz outra coisa a não ser investir na advocacia. Então, se eu poderia dizer alguma coisa para aquele estudante que está iniciando, né, os seus estudos, ou aquele que já está perto de se formar, invista na advocacia. Essa é a profissão mais linda que nós temos. Eu tenho muito respeito por todas as outras profissões, são todas fundamentais. O que seria da sociedade se só tivéssemos advogados, não tivéssemos médicos, não tivéssemos dentistas, engenheiros, enfim, jornalistas. Mas a advocacia é a mais bonita delas. Agora, é uma profissão de médio a longo prazo. Ninguém tem sucesso profissional, a não ser aqueles mais afortunados, em 2, 3, 4, 5 anos de carreira. É uma carreira difícil, mas que dá muito prazer. Não tem nada melhor do que a sensação de você ter contribuído para a paz social e para a realização da justiça. Isso é uma coisa realmente sem precedentes. Aqui nós temos um ranço muito grande do serviço público. Então, o aluno entra e, desde o seu primeiro semestre, já orientam ele a um concurso público. Nós queremos que ele tenha a advocacia como uma opção de atividade profissional. E enquanto não se ensinar a advogar na faculdade, fazendo o estudante aprender como se organizar em sociedade, como organizar um escritório, como cobrar honorários, como captar clientes, a Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua Escola Superior de Advocacia, vai ensinar isso, porque nós apostamos muito na advocacia e acreditamos muito na advocacia, e por isso esse nosso interesse em desenvolvê-la e disseminá-la. Dr. Francisco Caputo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens para as convocações sua e do Conselho Federal, Bartô. Muito obrigado. Até a próxima semana.